Minha avó era filha de branco com preto, meu bisavô era preto, né, e era grande, e minha bisavó era loura, né, branca. E minha avó, ela era uma preta do cabelo liso, sabe? Mas ela não tinha um aspecto de nenhuma coisa nem outra. Mas ela tinha o cabelo bem liso. E o meu avô paterno, ele veio da Paraíba, né? A família dele veio do sertão da Paraíba. Não sei se é sertão não, mas é um lugar chamado Catolé do Rocha. Tem pessoas com esse nome, Florentino dos Santos, né? E aí eles ocuparam uma região lá no Jaboatão, né, que é uma cidade próxima a Recife, chamada Muribeca dos Guararapes. Um bairro chamado Muribeca, que hoje chama Muribeca, e depois passou a se chamar Muribeca dos Guararapes. E aí eu só vim saber disso porque nas minhas andanças com meu pai lá, indo com ele para porque eu faço parte de uma ocupação lá também do MST, na zona rural da área urbana, no caminho que é muito próximo dessa região de Muribeca, quando eu vou com meu pai, ele fica sempre contando a história do caminho que eles percorriam para chegar lá na casa dos parentes, né? Que iam tudo a pé pelo canavial, né? E era tudo canavial. Onde a gente anda hoje, agora é tudo urbanizado, mas era tudo canavial. Então, a família do meu avô veio de lá, desse lugar, e a gente só tem noção dessa coisa indígena por causa do fenótipo, né? Das pessoas, não pelo nome, porque eles mudaram tudo. E também teve um grande processo migratório, né, da zona rural para a zona urbana no Recife, né, quando começou essa coisa da industrialização, né, da Revolução Industrial. Então, todo o povo da zona rural foi em busca de uma vida melhor, de trabalho, de melhores condições de vida, e começaram a ocupar o centro. Né. Aí é onde ocupou a zona norte, né, que era a Casa Amarela, aqueles bairros que a gente tem lá mais próximos ao centro, mas que são periferia, né, os morros e tudo mais. E por conta desse fenótipo, né, também tinha os nomes, né, os nomes das minhas tias, a maioria são as mulheres, tinham um nome estranho, né, que eu achava estranho, mas eram nomes indígenas, só vim perceber isso depois de adulto, né, Jubiraci, Jaciá, Jaci, tudo isso, todos esses nomes, né, e a aparência física, né, porque algumas pessoas nasciam com o cabelo muito liso, sabe, né, um aspecto, né, uma baixa estatura, média, não tinha pelo no corpo, como eu tinha uma tia, conversando com ela, não. E a gente só tinha ideia disso, e por causa do que as pessoas diziam, por exemplo, as pessoas chamavam meu avô de China, né? Por causa da China. Aí eu chamava meu pai de senhor Iago. Aquele senhor do filho, porque meu avô é igual, meu nome era igual. Senhor Iago, ele é aquele apelido, sabe? Por conta do fenótipo, né? Mas só isso mesmo, porque a gente não tinha história nenhuma, nome nenhum, nem mais o fenótipo, você percebia que era diferente. E aí, mas isso não tem nada a ver, porque eu, pelo menos, não tive nenhum acesso, ninguém nunca contou nada, nem, sabe? Até porque talvez isso fosse um motivo de vergonha, ou de, sabe, ou de falta de valor, não tinha valor nenhum, e o povo tem que migrar, né, para ter uma vida melhor. Já na parte da minha mãe, eu acredito que a minha avó materna, né, ela é de origem judaica, porque ela mudou de nome, né? Eu estava uma vez procurando um documento com ela quando era adolescente ainda, e ela tinha um sobrenome num documento e outro sobrenome no outro, porque o nome da minha avó é Jandira, mas ela tem um documento que o nome dela era Jandira Alexandre do Nascimento, e depois de um tempo eu vi um documento dela com o nome Jandira Araújo. E eu depois descobri que teve um período que houve uma perseguição, né, ao povo judeu no Brasil, para devolver ele, né, de volta para os... E ela tem outro nome, Araújo, né? E por causa também do fenótipo, né? A minha avó é bem característica. E veio de um lugar, de uma cidade chamada Arco Verde, lá do sertão de Pernambuco. Sertânia, Arco Verde, que faz parte do polígono da maconha, né? Que todo mundo conhece. Aquela região que é muito produtiva nesse aspecto, mas também é muito seco, muito árido, né? Então, ela migrou também, foi para Alagoas primeiro, para depois vir para Recife. E aquela situação do Nordeste, né? Do machismo, das mulheres criaram os filhos só, do abandono e tal. A minha avó materna passou por isso, né? Criou os filhos, depois criou os netos.
também morreu na miséria, naquela situação de ter que deixar os filhos deixarem os filhos para as mulheres criarem, né? E aquela realidade. E a minha avó materna, a mesma situação, não de criar os netos, mas de ter que criar 6 filhos só, teve 9 filhos também, né? 3 de outro relacionamento e 6 de um relacionamento só. E eu vi minha mãe, minha avó, minhas avós viverem dessa forma e ser criado e cuidado por mulheres, né? A gente eu nunca tive esse contato, essa presença muito masculina, né? Que a gente vivia nessa realidade lá, né? Então isso ficou, né, assim, muito marcado de ver sempre mulheres trabalhando, dividindo as coisas, rateando a alimentação e tal, e viver naquela situação sempre precária, sempre difícil, né? E de extrema pobreza, né? E nesse contexto, o meu pai, ele sempre foi do carnaval, né? Da boemia, dos blocos, do frevo e do samba, né? E eu cresci nesse meio, né? Da música, de ter aquelas festas no quintal de casa, né? O samba no quintal, o choro. O diminutivo lá na nossa região é sinônimo de carinho, não é de diminuir a pessoa, mas é um tratamento carinhoso. Então, por isso que às vezes tem alguns relatos, né, de pessoas que dizem, quando você falar com alguém do Rio, não chame de choro, chame de choro, porque para ele diminutivo é desprezo, né? É diferente, para nós é carinho. Então as pessoas, eu já entendia isso, né? E isso, painho, maninha, bichinho, chiquinho, tudo é carinho. Então, é uma forma carinhosa, ninguém fica bravo, as pessoas se sentem mais acolhidas, né? Então, essa coisa do chorinho, do quintal, do samba, sempre foi muito forte. Já o maracatu já foi na adolescência, né? Na adolescência, quando a gente começa com as bandas, a influência das bandas, porque na minha região, zona leste, lá, né? Os bairros de Jipió, Cavaleiro, que é a divisa, né? Recife com Jaboatão. Não tinha maracatu, nação, nem o contato que a gente tinha foi através das bandas, né? Quando eu entro no maracatu, é por aí, pelo movimento, a gente começa a tocar, algumas integrantes das bandas, dos grupos vinham de Olinda, de outros bairros, e a gente fazia esse intercâmbio, né? De atividade cultural, da cultura alternativa e tal, e conhecia amigos e que eles começaram a convidar a gente para ir para o maracatu. Mas era uma coisa muito fechada, né? Maracatu Nação sempre foi uma coisa da favela, da periferia, muito fechado, e você ir de um bairro para outro assim não era uma coisa muito, tinha que ter contatos, tinha que ter, como a gente já sabe como é, né? Porque ninguém é muito aberto, né, para o diálogo e tal. E foi quando começou essa coisa do maracatu. Mas nessa coisa de linhagem familiar, de história, a gente só sabe de onde não se deslocou para um lugar, né? Porque a minha avó materna passou em Alagoas, conheceu meu avô, aí teve a minha mãe, aí a minha mãe, muito jovem, foi criada, minha avó também deixou a minha mãe com o meu avô, que foi criada pelas tias, aí uma tia que veio para o Rio de Janeiro, passou um tempo com a minha mãe, criando ela aqui, no Rio mesmo, né? Depois na adolescência ela voltou para Recife e se deparou com a minha avó, cheia com 6 filhos para criar, né? Aí ela ficava entre Alagoas, né? E era onde meu avô morava, e Recife, ajudando minha avó até conhecer meu pai, mas se casou lá em Alagoas, né? Em Cabedelo, e aí também lá também tem um lugar chamado Peneiro, que ela dizendo a Fernanda tinha, lá em Alagoas tem também um lugar chamado Penedo, que eu pensava que era um lugar que a minha mãe vivia aqui, mas é em Alagoas, Penedo de Alagoas. E depois ela ficou de vez em Recife, né? Esse meu pai casou e ficou de vez em Recife. E aí pronto, é o que eu sei aqui da minha família, assim, da minha formação familiar, né? Que também não foi uma coisa bela, sabe? São pessoas pobres, migrantes, que migraram de uma região para outra, continuaram na mesma pobreza e a gente viveu numa vida muito difícil, nunca foi nada muito fácil não. E aí quando começa a história do maracatu, que eu entro no maracatu, a gente vou participando dos grupos, aí entro na juventude, né, fico mais livre assim de poder circular, conhecer lugares e tal. E nessa coisa de maracatu, de fazer oficina, participar de festival, eu conheço o mestre Moreliano, e a gente se dá bem, se entende ali, e daí da frente vira uma amizade, né? E a gente vai. Eu também já fazia instrumento, eu fui fazer instrumento com ele para aprender mais, para melhorar a técnica, tudo que ele já era um pouco conhecido, a gente tinha os instrumentos dele ainda do começo da carreira, né? Que nem eram essas coisas todas ainda, os instrumentos, mas já tinha, porque ninguém fazia bomba não, do maracatu, era só eu.
Os bombos de maracatu ainda era a adaptação do samba reggae, né? Que era muito forte lá, o samba reggae, o afoxé, e eram afinados com tarraxa, né? De parafuso, né? E depois foi adaptando, mas a gente tinha lá um bombo que já era feito por ele. E aí foi procurar saber quem fez e tal. E descobrindo, a gente teve essa oportunidade de trabalhar num trabalho com a educação, que eles permitiam que a gente, se a gente fosse participar de algum evento, de alguma formação, eles liberavam. E a gente passou 10 dias no festival, acho que foi em 2003, e foi 10 dias de festival, aprendendo, trocando ideia com muita gente, muito artista, e a gente foi se conhecendo, né? Conhecendo a galera toda. E aí ele me chamou para ir para o Maracatu, nação de Luanda. Quando o Roberto tinha saído do Elefante, uma dissidência, formou a Nação de Luanda, e a gente começou a ensaiar lá com Maragibe, fez Olinda, eu já tocava em Olinda com o pessoal do Cátia, do Camaleão e tal. E aí juntou, né? Porque aí foi se conhecendo, foi tocando junto, e aí foi formando aquela mundiça, né? Você toca no maracatu aqui, e outro ali, e tal, e todo mundo junto, e a gente vai se ajudando. E foi assim que a gente se formou e que eu construí essa carreira assim, na vida do maracatu, né? No maracatu. Sem perder aquela origem, né? Do frevo, do samba, mas aquela coisa ficando mais distante. Mas o meu pai continua ainda, há quase 50 anos que ele toca, ele não perde um carnaval, nada. E ele faz parte de um bloco chamado Pierrot de São José, lá no bairro de São José, no centro do Recife, que é perto assim, do Galo da Madrugada, onde fica o foco, né, dos blocos. Né? Foi um bairro que foi destruído pela ditadura militar, né, para ser reurbanizado, para organizar o centro do Recife. Os moradores foram todos também jogados para os guetos, né, formaram guetos e derrubaram todas as casas, a parte histórica, para fazer uma avenida. Se chama Dentro do Barreto. Passou pelo Leão da Campina também? Sim, passei pelo Leão da Campina, no Ibura, e vários maracatu, né? Não, cheguei numa parte já estava acontecendo, né? Mas que eu passei 2 anos, depois fui para o Caminho de Estrela, fiquei tocando lá no Caminho de Estrela, mas associando, sabe? Tanto tocando na Cidade de Luanda, no Caminho de Estrela, tudo. E aí quando fundou o Baque Forte, a gente começa o Baque Forte em 2009, assim que eu saí do Leão da Campina, lá no Ibura mesmo, no terreiro de Mãe André, aí depois a gente, em 2011, funda como nação mesmo, começa o trabalho. Né? E aí, porque a gente foi convidado para participar do projeto de pesquisa, né? Primeiro o inventário sonoro, né? Para catalogar o som dos maracatu nação, do Recife e região metropolitana, para gravar o som deles. Né? Depois o inventário oral, da história oral, né? Que era parte do patrimônio, né? Coletar a história dos maracatus para fazer o patrimônio material. Então eu era responsável de fazer o diálogo com os grupos, né? Porque como eu era um dos poucos jovens negros de maracatu da periferia que estava na universidade, né? Ou que tinha curso universitário. Pra vocês terem uma ideia, na época, pouquíssimos jovens de periferia que estavam na universidade. Poucos se contavam nos dedos, principalmente de maracatu ou de cultura popular. Como eu tenho trabalho na oficina, que a gente fazia bombo, pele, e eu tenho contato com a maioria dos maracatus, eu fui contratado para fazer esse contato para a pessoa aceitar. Inclusive, bonitão aqui só aceitou participar porque eu fui lá conversando. Realmente, chega um tempo que fica de saco cheio de tanta gente ir, está fazendo entrevista, pesquisa, e é isso que a gente vai tratar aqui também, de que vai, mas não volta nada, sempre só vai e não volta nada. E chegou uma hora que você está já sem paciência com isso. E aí, esse contato é importante, porque também a gente não fazia ideia do que isso ia se tornar, né? E era aquele trabalho ia tornar o maracatu um patrimônio, né? Patrimônio material do Brasil. Fazia a mínima ideia, que era um inventário para coletar o histórico, o modo de fazer tudo, de como era a configuração. Foi um processo de aprendizagem muito grande, né? Porque a gente tem ideia do nosso, né? Não do outro. A gente sabe como é feito o nosso, a nossa comunidade, o nosso bairro. Né? Mas quando você vai entrando em cada comunidade, em cada grupo, entendendo, aprendendo sobre eles, sobre a realidade e tal, é outra coisa. E a gente teve a oportunidade de trazer essa visão para os encontros também, né? Em 2017, quando a gente foi convidado para participar, e ampliar esse olhar também para as outras nações, os outros mestres, os outros espaços. E dizer que assim, esse evento, ele tem hoje, né, desde lá, ele teve uma influência muito grande
e trazer esse olhar para as pessoas, dos maracatus completamente diferentes do que se tinha, né? Aquela visão bipolar, né? Que era todo mundo era brilhante. Mudou e assim, e valorizou mais, trouxe essa autoestima, eu não chamo de resgate, não, porque quem resgata é o corpo de bombeiro, né? Mas chama de trazer o olhar, né, para essa coisa do mais fora do Recife, né? E de autoestima mesmo, de valorização, respeitando essa fronteira, né? Que a gente vai falar aqui depois, mas que foi fundamental, sabe? Nessa revolução que houve do olhar, do formato, da visibilidade, do crescimento, né? Para essa coisa do maracatu, do ponto de vista nacional, né? E eu acho que o Fernando, quem organizou o encontro, tem essa noção, né? Dessa abertura e do significado que esse evento tem para os maracatus em Pernambuco, né? Em Recife, por causa desse olhar, dessa visibilidade e dessa amplitude, né? Que gerou. E de forma independente, né? Não é uma coisa governamental, não é uma coisa, sabe? É uma coisa alternativa, independente, que traz esse olhar, né? Que traz essa visão e que reconhecidamente hoje é o maior evento, né? Que trata do maracatu, onde quer que seja, né? E com essa proposta social, né? Que não tem uma proposta financeira, né? Liberal, capitalista, tal, de gerar lucro, ou de trazer um resultado para alguém, né? Como a gente tem convites também de outros festivais, de situações que a gente passa, que a gente enfrenta, parecidas, e que depois eu vou contar também. Mas é isso, sabe? Ressaltar a importância do encontro, o significado que tem, né? Dessa questão política, social do maracatu e nação em Pernambuco, e assim, dizer que o encontro ele tem a vida longa, né? Tomara, e que a gente também, enquanto associação, enquanto grupo, enquanto nação, a gente tem um compromisso também de ajudar, de fortalecer encontros o quanto puder. A gente sabe que essa troca, né, o quanto esse diálogo também é significativo para nós. Para finalizar, vocês têm uma ideia, teve encontros na Paraíba, né, há 2 anos atrás, e muitos maracatus tiveram a oportunidade de ir, inclusive o nosso. E no ano seguinte, várias vezes, várias pessoas perguntaram quando ia ter de novo. E assim, a gente não tem noção do que um determinado evento significa para nós. Talvez para nós seja uma coisa corriqueira, a gente está acostumado aí a fazer tal. Mas para as pessoas ficarem perguntando várias, chegar e dizer, aí eu passei a perguntar, o que você achou daquilo ali? Então, várias discussões. Né? E a principal foi muito bom encontrar aquelas pessoas, conhecer aquelas pessoas, dialogar e tal, porque eles perceberam a importância que o maracatu tem, o que eles fazem para além da comunidade, para além das apresentações. Né? Eles não tinham ideia de que havia aquela dimensão ali para os maracatus, né? De pessoas que tocavam, que participavam. Imagina de vir para cá, digamos assim, sair do seu estado para ir para outro, para ver essa gama toda de pessoas que o maracatu tem algum significado na vida dela, né? Isso tem outro olhar para uma pessoa de comunidade que faz parte de uma cultura, né? E tirando um pouco dessa questão do que a gente discutiu ontem, né? Mas da questão humana, da questão social, da questão do encontro, né? De se encontrar, de conhecer, de participar. Por aí. Uma pessoa que não é de nenhuma manifestação cultural e que olha de um olhar de fora para dentro, né? De como as relações se dão dentro de... E querendo ou não, ela é uma das maiores especialistas desse tema, né? Desse tema, sobre cultura e tal. Isso. E aí ela chega e diz assim, por que, né, a gente sempre tem que negociar para existir ou para resistir, né? Então, e quando você resiste, você é taxado de chato, você é excluído, você é escanteado, ou até mesmo é silenciado, né? Para dar espaço para quem... Isso acontece sempre. E aí, quando a gente vê no maracatu, que muitas vezes tem muitos grupos que se fecham, ou que não aceitam, ou que não permitem, é porque tem alguns limites, tem algumas fronteiras que eles não querem permitir que ultrapasse. Mas também querem ser tratados da mesma forma, com respeito, com carinho, quer receber as pessoas, mas quer continuar do jeito que é. Querem continuar do jeito que são. E existe um limite para você se manter como você é. Entende?
de número de pessoas, de modo de fazer, de participação nas atividades religiosas, mas tem grupos que vão se adaptando e aceitando esse tipo de coisa. Então, é muito comum a gente ver isso hoje, sabe? E aí a gente estranha, mas a gente diz, ó, cada um no seu, né? Cada um no seu, cada um, e cada um que se organiza do seu jeito. Mas é por aí. E é importante reconhecer que, dentro desses limites, não quer dizer que o grupo está sendo excludente ou preconceituoso. Não. Ele só quer que o modo de fazer dele seja mantido e respeitado. E aí, por exemplo, muitas vezes um mestre ou uma mestra ou um grupo, ele não consegue atender às necessidades daquela galera que quer aprender a tocar igual, ou que quer tocar junto, ou que quer... Vou dar um exemplo aqui, é o evento de Naná Vasconcelos, quando começou aquele negócio de abertura do carnaval, que houve uma ideia, foi um evento massa, muito legal, mas houve muitas críticas desde o início, que era juntar não sei quantas nações para tocar todo mundo junto. A partir dali, já havia uma pressão, porque sempre 2 maracatus que ganhavam o concurso das agremiações em Recife, que nunca foi uma coisa muito transparente, muito boa não, mas sempre 2, que acabava o poder público tentando influenciar os outros a fazer igual para que pudesse ter uma esperança de vencer. Tipo, tem que tocar igual a ele, porque o jurado gosta disso, tem que... E aí você pensar que, até chegar ao ponto de dizer, ó, cada grupo tem o seu sotaque, tem o seu modo de fazer, tem a sua característica, isso demorou, entende? Então, as pressões, elas não vêm só de fora, elas também acontecem dentro. E são coisas políticas, são coisas do ponto de vista social, do ponto de vista de degrau, né, social e tudo mais. E aí, quando isso acontece, ele se encanta pelo modo de fazer do mestre Walter e começa a produzir todo o espetáculo a partir daquilo ali. Aí ele começa a fazer as batidas, né? Aí Walter inventa, ele gosta e vai e pega. E o povo vamos tocar junto, muito lindo. Mas depois, todo mundo acha que o jeito bom é aquele ali. Aí vai construindo aquela carga vai formando, né, aquela geração de mestres, puxadores de batuque com aquela influência que não tem característica com nada. É uma coisa assim, igual, homogênea, sabe? E a gente chama de genérico, né? Fica uma coisa genérica. Você não tem uma identidade com nada. E aí quando eu entro no maracatu, eu muito jovem, né? Ser chamado para ser mestre, puxar o batuque, eu não sabia o que era isso, eu me apavorei, aceitei, chamei os amigos para me ajudar e a gente construiu o batuque. Mas eu tinha uma identidade, a qual eu construí, eu gostava dela e era o meu jeito de fazer. E eu percebi essa pressão na minha pele, de chegar um cara, diretor da Secretaria de Cultura, numa reunião e dizer, ó, vocês têm que fazer isso aqui. E aí vem o dono do maracatu e, olha, tem que tocar assim. E eu dizia, não vou tocar assim. Por quê? Porque eu não sei. Eu sei assim, ó. Isso aqui é o que eu aprendi, é a minha origem. Então eu não sei, eu não vou tocar, porque eu não sei fazer. Eu não vou inventar. Mas isso foi desgastando até o ponto que eu disse, não, vou ficar aqui até tal ponto, depois eu sei, tá bom? Não dá para mim fazer isso. Outra coisa, quando você tem a sua identidade, a do outro pode ser massa, pode ser bonita. Mas eu não quero, porque eu tenho a minha e acabou-se. E aí, nesse contexto, né, de você, e a coisa vem de dentro, de você ter que se modificar, ter que negociar por causa de um troféu, não por causa da sua identidade, teve que haver um processo de dizer outra coisa, né? Dizer, ó, o que você é não é só isso. Isso aqui está além disso, né? É muito mais além, porque de você ser preto, de você ser de uma comunidade, você ser de uma nação. A nação é isso aqui. E aí teve que vir toda uma gama de conhecimento depois. Mas é de Garaçu. Sou baiana de Garaçu. Mulher não toca. E eu não estou lá para modificar isso. Eu sou baiana, engraçada, dança, mulher brilha. E, como eles falam lá, os cabas tocam as macaíbas pesadas. Então, as pessoas querem modificar isso. É a única nação de 1824 registrada em que se mantém uma tradição. Não tem saia de armação, não vai ter. A corte, ela é básica, ela tem aquela figura, né? A forma de tocar não se mudou. E as pessoas não perguntam para as baianas o que elas acham disso. Elas não perguntam. Por exemplo, eu no Sudeste,
Brilho, Campos, não sei o que, a gente representa as baianas de Igaraçu fora, Pernambuco. Ninguém pergunta pra mim, por exemplo, o que eu acho. Nossa, você toca e você tá massa. Mano, se você quiser tocar, tem 2 mil que toca mulher, eu vou lá e toco. Não posso querer modificar uma tradição que é passada de geração por mulheres, inclusive. Né? Então, fica na China. Gente, é tradição. No dia que acabar isso, acabou. E a tradição não é uma coisa estática, sabe? A tradição também é negociada. Ela é uma coisa assim, ela é reinventada, né? À medida que as negociações acontecem. Mas tem coisas que as pessoas preferem manter, porque é como elas são. E aí quando entra a questão, onde é que entra a questão do mestre Toninho, né? Quando eu conheço o mestre Toninho, eu já fazia parte daquele contexto, e aí rola uma identificação grande, né? Porque a gente já tinha uma relação. Eu via, né, o Maracatu Elefante, aí às vezes via o concurso, às vezes via, já tocava aquele batuque que foi ali que eu me identifiquei mais, e via os outros mestres, né? Geraldo, aí não via Toninho, mas via Geraldo, tinha Arlindo, né? Que fazia tudo parte do Maracatu Elefante. Aí depois entra Roberto Pescocinho, e quando a gente começa a tocar com ele, era o mesmo baque. Só que o mestre Toninho, ele tinha um discurso do leão coroado, mas tocava o baque do elefante. E eu dizia, como é que isso aí está certo? Que era a memória histórica dele. Porque quando ele funda o Maracatu e Canto da Alegria, os batuqueiros que se aproximam, era tudo do elefante. Era quase a mesma comunidade. E o elefante tinha parado as atividades. Aí no primeiro ano ele começa os maloqueiros lá mesmo, mas depois que todo mundo ficar sabendo, chega. E aí começa o batuque do elefante. Quem faz o batuque do leão coroado? O Walter. Só que daquele jeito, mais acelerado, mas era o batuque do leão coroado. E a confusão na cabeça, né? Mas estava lá. E aquilo continuou. Aí quando a gente está ensaiando com o baque forte, que a gente faz a chamada, né? Que era do elefante, que a gente aprendeu com o Roberto, com o Aureliano e tal. Aí o batuqueiro que veio do Canto da Alegria olha para a gente e faz, não é assim não, está errado a chamada e tal. Aí o mestre faz, não, é assim mesmo, a chamada é essa mesmo. Porque também já vinha da história do Maracatu Elefante, que aquele batuqueiro não passou, porque ele já aprendeu no Canto da Alegria. Então, as coisas vão se... E a referência é a identidade dele, entende? Então aquele batuqueiro constrói a identidade dele naquele lugar onde ele começou. E ele tem aquela referência. A mesma coisa somos nós. E aí você tem o seu maracatu, tem a sua nação, e a gente se depara com grupos percussivos que tocam maracatu e a gente fica naquele embate, né? Dizer, poxa, e como é que eu falo? As pessoas querem aprender o que a gente faz, mas elas nunca vão fazer do mesmo jeito. E como é que a gente negocia isso? Para não desagradar elas, para não ser desagradável, para dizer que está errado, como é que vai ser? Entende? E aí que está essa fronteira do diálogo, né? Dizer, gente, a gente toca assim, ó. Mas se você não conseguir, a gente tem que pensar outra coisa. O que a gente pode fazer para trabalhar junto, né? Ou para que você entenda que esse grupo ele tem esse modo, essa forma de fazer. Tem pessoas que chegam lá, pessoas de outros países, e que sabem que querem participar das atividades do terreiro, mas isso rola uma pressão também, e a gente tem que negociar com a mãe de santo, e dizer, a gente não pode abrir para você participar da atividade religiosa, mas a gente pode abrir um momento de fazer uma oficina, de vocês aprenderem como é que se toca, e a gente tem que organizar tudo isso para receber as pessoas, para realmente elas perceberem que a gente não está se fechando, mas que certas coisas é do povo mesmo, e que é muito assim, que ele falou, né, a expressão que a gente chama lá de matuto, né, que é aquela pessoa mais fechada, mais assim, aquela pessoa da roça, né, do campo, né, a expressão é essa lá, que não tem muito costume de receber pessoas estranhas, sabe, para determinadas coisas, porque uma coisa é o ritual, né, a outra coisa é a festa, né, depois, né. Então, no ritual, normalmente é uma coisa muito restrita às pessoas que são da coisa, né? E depois abre para quem vem para a festa, né? Porque a gente chama de toque, né? Vai ter o toque, aí já é outra coisa.
Então, tem todas essas questões. Né? E um terreiro também, tem uns fazem um jeito, tem uns agora que botam até na internet, né? Faz os vídeos, vai botando os stories lá, o povo assistir, tem tudo isso. E outros que não. Que para mostrar, às vezes isso entra disputa, né? Para dizer quem é mais religioso do que o outro, porque tem. E esse discurso da religião, ele também é novo, sabe? Do maracatu, para ser maracatu tem que ser religioso. Tem maracatu que começou como uma laúça, em quarta-feira de cinza. A galera batucando, maracatu, pedindo dinheiro nas portas, nos comércios e tal. E é uma maracatuação. Por quê? Porque começou com os negros da comunidade fazendo o quê? Uma zoeira, como eu falei, que era o brega, o funk da época, né? Era o baile da comunidade. E pronto. E assim se construiu essa história, né? Uns com muito tempo no passado, outros mais recentes. E assim, até para que a gente pudesse se organizar, a necessidade de se organizar como uma associação, era para defender os grupos dessa reação que vinha de dentro mesmo, dos próprios maracatus se organizaram, para impedir que outros participassem. Então, para vocês terem uma ideia, eles queriam criar um sistema muito parecido com algumas coisas que acontecem, por exemplo, na Bahia. Para você abrir um terreiro, tem que ter um certificado de outro grupo e tal. Para você montar um grupo de capoeira, tem que ter um certificado de alguém que fornece aquilo para você. E a gente sabia que isso ia gerar uma corrupção, sabe? Você tem que pagar para aquelas pessoas, você tem que bajular, estabelecer alguma relação de poder político, né? De influência. E a gente foi para cima disso aí. E aí chegou um companheiro que disse, não, a gente não pode mais estar trabalhando só nisso aí, a gente tem que fazer um grupo também para se opor e fazer um discurso, né, que vai combater isso aí, porque isso também se configura como uma prática racista. Como é que o povo não pode se manifestar mais? É um direito constitucional, né, de livre manifestação, né, cultural, o que é que seja, social. Aí a gente se organizou em uma associação, fomos para o embate. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha voz, mas nem para participar das reuniões que discutiam a salvaguarda dos maracatus. Porque eles mesmo se articularam lá dentro das instâncias do IFAM, da prefeitura, para nos colocar como intrusos ou como rivais e tudo mais. E assim, a gente foi devagarzinho, parando de fazer o embate, né? O discurso político inflamado e tal, de agressão. E a gente foi para um debate político mesmo, assim, do ofício, de mandar ofício, de mandar carta, de criticar, de fazer avaliação, de mandar uma avaliação por ofício, e a gente foi abrindo o espaço. E também, o nosso debate ele nunca foi individualista, né? De querer para mim ou para os meus, ele sempre foi geral, né? Era pensar numa coisa geral. E para concluir, uma grande vitória que a gente teve, né? Foi essa questão essa descaracterização que vinha lá de Naná, ela percorreu, e o que acontecia? Os governos, a prefeitura e o governo do estado, pegavam uma associação, davam um montante de dinheiro para ela fazer um evento e dividir, dar 2 mil para um, 3 mil, 3 mil, assim, traga 10 batuqueiros, vamos fazer um negócio aqui todo mundo junto e toma um tanto de dinheiro. E muitas pessoas estavam indo para esses eventos e vendo que parecia que os maracatus estavam se acabando, vendo uma coisa decadente. Mas que não era de fato. De fato, os maracatus estavam aumentando o número e melhorando a sua forma de fazer. Mas, dentro desses eventos, era pouco dinheiro e aquela coisa muito feia, muito ruim. Quem já participou sabe, né? Daqueles eventos de traga 10 batuqueiros, vamos tocar todo mundo junto. Horrível. Eu não estou falando isso por mim, não. Estou falando por pessoas que iam para os eventos, pessoas que nem são de maracatu, mas que com a ideia de que estava tudo se acabando. Aí, na última atividade que teve para o relatório para a candidatura do Patrimônio da Humanidade, aí nós fizemos 2 relatórios, né? E um deles a gente colocou isso. E essa forma de fazer maracatu não era real. O maracatu nação era composto de uma corte, de uma comunidade, dos batuqueiros, do mestre, do rei da rainha. E tinha toda uma questão ali que envolvia o maracatu. E aí, o que aconteceu? O próprio governo do Estado, em reunião, disse que não financiaria mais aquele tipo de evento. E agora eles estão contratando diretamente as nações.
ou por associação, ou que a gente sugeriu uma espécie de rodízio, né? Os que tivessem com a documentação completa, eles fossem contratados diretamente. Isso melhorou o cachê, isso tirou os maracatus desse domínio corrupto, sabe, e colocou todo mundo num patamar de visibilidade parecido, onde cada um tem que se organizar politicamente. Mas chegar a esse ponto de que eles dizendo assim, como é que vocês podem estar garantindo a salvaguarda da manifestação cultural fazendo isso, colaborando com esses eventos que descaracterizam a forma de fazer dos maracatinação. E aí eles tiveram que repensar. E assim, dizer que o nosso pensamento é errado, não. É correto. A outra coisa, eles tentaram fazer isso com a Noite dos Tambores também. Isso já no carnaval desse ano. E aí nós fizemos outro documento para solicitar uma outra forma de fazer o evento, que tinha que passar por um órgão lá, que é gerenciado por um maracatuzeiro, que é extremamente corrupto, e ele não encaminhou o documento para o órgão competente. O que aconteceu? Eles não sabiam do que tinha acontecido na reunião para decidir como seria o evento, e que foi discutido pelos maracatus, pela maioria. Eles não tinham nem ideia, porque ele não fez a ponta, né, que deveria, era o cargo dele. E ficaram sabendo depois. Aí esse ano a gente tentou de novo. Por quê? Quem já foi para a Noite dos Tambores sabe que era um evento que era para 6, 8 maracatus na Santa. Agora tem 30. E o espaço não cabe. Tem que mudar a logística, né, do evento. E assim, das discussões todas, das ideias que foram oferecidas, nenhuma funcionou. Ou seja, o evento era para acabar de meia-noite e acabar às 6 da manhã. Então tem algo errado. E aí é que entra essa questão, né? Essa barreira que ela não é só, essa coisa ele não é só de fora para dentro, nem interestadual, nem intermunicipal e tudo mais. É todo lado. E quando a gente pensa na manifestação cultural, que ela precisa garantir, né, o seu modo de ser, a gente tem que pensar em tudo isso e brigar por isso, por essa garantia, entende? Para que todas as pessoas sejam valorizadas, porque senão a figura da rainha ia sumir, a figura da mãe de santo ia desaparecer também, ia ficar uma coisa só focada naquele maracatu que aluga um terreno ali para dizer que ele é de religião, faz a obrigação dele e volta para dentro de um espaço qualquer, de uma casa, e que ele vai fazer a manifestação ali e levar um pouquinho de batuqueiro para um canto para ganhar um trocado e voltar. Ia chegar nesse ponto, sim, porque era uma coisa assim, hegemônica que estava acontecendo. Porque se aproveitava da ignorância das pessoas, da fragilidade, se aproveitava da vulnerabilidade, entende? Principalmente financeira. E a nossa luta agora é que a nossa manifestação seja assim, pensada e garantida como um trabalho também, como um meio de sobrevivência. Quer dizer, muitos de nós temos o maracatu como um meio de dignidade humana, não só no ponto de vista da atenção, entende? Da visibilidade, de você me ver como alguém, por causa da minha cultura que eu faço parte, sabe? Aquela pessoa invisível. Por quê? A maioria das rainhas, se não fosse o maracatu, não era ninguém. Entende? Você pergunta assim, quem é você além do maracatu? Não é? O que é uma mulher negra no Recife? Entende? No Nordeste. O que é uma mulher negra no Brasil? Né? Qual é o lugar dessa mulher? E quando ela é uma rainha de maracatu? Quem é essa mulher? Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa rainha. Né? A nossa rainha viva é uma mulher talentosíssima, belíssima, inteligentíssima, mas é uma mulher negra, moradora de favela, que vive em condições precaríssimas e que mãe, né, avó, e que trabalha de empregada doméstica, passando todas as humilhações que a gente já sabe. Mas no maracatu ela é quem? Entendeu? Eu posso falar pelo meu maracatu, que eu não posso também ter essa liberdade de falar dos outros, mas tem muitas outras histórias, sabe? Então, né? Mãe Flávia, por exemplo, né? Eu não falo da nossa rainha Elaine porque ela é psicóloga, né? Ela é a parte. Eu sou sucessora. Sucessora. Estou nessa condição. Mas é isso, sabe, gente? Então, nesse lugar de sobrevivência, que valor que essas pessoas têm?
E fica uma coisa muito subjetiva, sabe? Aqui eu sou alguém, mas quando eu volto? E também isso tem a ver com a identidade das pessoas, né? Que identidade eu tenho, né? Pensando nesse ponto. E aí a dizer assim, que responsabilidade a gente tem em construir esse fortalecimento? Porque a gente tem influência para poder garantir. Não estou falando só da questão governamental, né? Mas da questão da gente reforçar essa ideia, esse pensamento de que essas pessoas têm um valor, mas elas precisam ter esse valor para além do visual, né? Um valor material, sim. Porque a nossa população, ela construiu esse país, né? A base econômica, né? Isso é material. Como é que um povo que construiu a base econômica, a riqueza, e que produz diariamente, não usufrui dela? E a gente vem discutindo isso também até agora na redução da jornada, né, e tudo mais. Que diretamente tem a ver com essa questão nossa, né? De sobrevivência, de direitos, né? Direitos básicos, né? O direito básico mesmo de moradia, de morar em condições precárias, de alimentação, de trabalho decente, e a gente lida com isso todos os dias. Chega um ponto que não dá conta mais. O debate identitário, ele já foi superado. Sabe por quê? Porque a gente vê muito nos maracatus, e isso eu vou agora pegar uma parte, sabe? Botar o dedo na ferida mesmo. A gente vê muita gente, a gente via, né? Muita gente fazendo discurso racial, discurso feminista, discurso disso, daquilo. Mas quando se depara contra a homofobia, mas dentro de um maracatu, nasceu, você vai lidar com tudo isso dentro de uma coisa só. Você vai ter dentro de uma manifestação, você vai ter racismo, vai ter machismo, vai ter homofobia, e vai ter ao mesmo tempo gente combatendo aquilo ali. Entende? E a questão etária também, de idade, a questão. E aí, como eu vou combater isso? Como eu vou lidar com isso? Entende? Se eu estou com tudo isso aqui dentro, é uma construção, é uma reeducação, né? Das pessoas que vão aprender a dizer, olha, pelo meu lado, parece, olha, você pode ser o que for, mas aqui dentro, você tem que respeitar todo mundo. Ou então, procure outro lugar, porque aqui não é lugar para isso. Porém, isso existe em todo lugar. Mas a questão é você ver uma pessoa sendo militante da internet e quando se depara com esse lugar, onde ela diz assim, olha, eu sou do maracatu tal, eu sou do maracatu tal. E quando ela vê um mestre batuque numa atitude homofóbica, mesmo ela sendo homoafetiva, ou vendo uma atitude machista, cala a boquinha, ó, e continua, porque eu sou daqui, eu não quero me dispor com ninguém, para não perder o meu lugar de me confere identidade lá no meu grupo, lá onde quer que eu esteja. Quando eu voltar, eu vou dizer, eu fiz parte do maracatu tal, mas lá no meu grupo eu sou o militante, a militante. Mas quando eu chego lá, que me deparo com aquela fuleiragem, eu faço o quê? Cala a boquinha. Isso também existe. E é importante a gente. Por quê? Eu vou para aquele grupo que não tem isso, mas lá não tem a influência, nem a visibilidade que eu tenho aqui. Entende? Lá não tem nada disso. Lá ninguém trata ninguém com homofobia, nem com machismo, mas aqui tem mais visibilidade para mim. Eu vou ficar calado, né? Vou ser hipócrita para manter o meu status. É disso que eu estou falando. E isso tem tudo a ver com isso que a gente dialoga, com essa fronteira, né? Que não é uma fronteira só nossa, né? É também de outras pessoas que vão para lá. Entende? Por isso que eu digo, o fortalecimento não parte só de nós, né? Ele é uma coisa que tem que ser mútua e contínua. E é por isso que eu digo que esse evento, ele nos ajuda muito a construir esse olhar, nesses tempos para cá, né? A construir essa visão de que nós não somos uma coisa só, né? Nós somos muito diferentes, nós somos muito diversos, mas somos o mesmo povo, né? Fazemos parte da mesma comunidade, mas é por aí que a coisa começa, né? E aí o debate continua. O debate continua para além daqui, entende? É uma coisa muito mais profunda, muito mais que vai além. E tá bom, eu já falei demais. Basicamente sobre relação de trabalho, minha pesquisa no mestrado,
mas a gente precisa, para trabalhar uma coisa, precisa entender todo o contexto, né? E aí eu utilizo um conceito de um antropólogo chamado João Pacheco de Oliveira, que é territorialização. É um conceito para entender esse processo colonial, de ocupação colonial, é que quando as populações originais passam a deixar a epistemologia original, as estratégias originais e acessar o sistema colonial para resolver os seus problemas. Mais ou menos isso que a gente faz quando acessa a universidade, porque a epistemologia universitária é eurocêntrica. Então, todos esses conceitos, esses arcabouços, não são da nossa tradição, né, original. É vinda junto com Portugal, com a Europa, com a França, que era o padrão civilizatório desse período, né? E aí a gente precisa utilizar isso para contar a nossa história, porque é a forma com que isso é contado. Precisamos, como eles desapropriaram de tanta coisa nossa, precisa se apropriar também, até para ser uma estratégia de resistência, saber entender como que se fala lá. E a minha pesquisa fala isso. Para entender e pesquisar a questão indígena brasileira, é muito difícil porque o apagamento foi muito eficiente, né? E aí achar um indígena na história, nos documentos, nas narrativas, é muito difícil. Para poder entender isso, eu até dedico um item ali do meu capítulo nessa questão, a gente precisa trabalhar a questão do que a mestiçagem, não, a miscigenação produziu. A mestiçagem hoje é o que a gente se apropriou dela, né? Mestiçagem, são mestiços. E a mestiço tem um valor positivo. A mestiçagem era uma estratégia de controle, tá? Mestiçagem. Então a gente precisa mestiçar. No primeiro momento, os colonizadores vão mestiçar, vão estimular a mestiçagem, né? Tem isso nos documentos, né? Orientando, que é o Diretório Pombalino, que é o último documento aí de orientação para isso. Estimular a mestiçagem, a miscigenação, para poder controlar, né, a população, porque aí é começar a reproduzir toda a cultura europeia dentro das aldeias, dessas comunidades. Não só na questão embranquecer, mas também aculturar, né? E aí as mulheres são as principais, o principal foco, porque eles vão ter filhos mestiços cristãos, né? E aí vai começando a se distanciar da sua cultura original, uma estratégia de controle dentro desse processo de ocupação, de guerra, né? Guerra de conquista, que é o nosso processo, uma guerra de conquista, né? Então aí você vai é uma das muitas estratégias, além da guerra justa, que o Francisco falou, que é uma guerra que vai remontar lá nas cruzadas, né? Aqueles que não são cristãos, que são pagãos, impõe-se a ele a guerra justa, vai se replicar, nada justa, né? Mas vai se replicar aqui também, né? Os indígenas que são aliados, eles vão ter lá as vantagens deles, vão receber ferramentas, armas, inclusive, para poder desequilibrar os conflitos de domínio de território. Aconteceu isso na África também, né? Vai desequilibrar. E aí eles acabam tendo esse como aliado, né? Porque quem desmonta Quilombo de Palmares é o Jorge Velho com um exército de 3 mil indígenas, aliados dos colonizadores. Então eles aliciam esses grupos, desequilibram, né? É uma das estratégias. A guerra justa também é uma estratégia de controle. E a miscigenação, primeiramente, ela é essa estratégia dentro do contexto da conquista, né? Então desce os indígenas do mato, casam com elas. Está lá, tem todas as cartas. Minha principal fonte são cartas trocadas entre 1765 e 1785,
na construção do Caminho da Piedade, que é um caminho que liga Lorena a Santa Cruz, a fazenda dos jesuítas no Rio de Janeiro. E aí tem lá, o governador desce os indígenas e case com elas. É isso mesmo, é isso mesmo. É essa a questão. Então, a miscigenação é uma estratégia primeira na guerra de conquista do nosso território, né? É como se uma fosse negativa e outra positiva, né? Na verdade, a gente, nesse processo louco, que é o nosso processo histórico, a gente positivou, né? Com o mestiço. A gente pegou essa violência e a gente faz muito isso, senão a gente não estaria aqui, e tornou positiva, né? Mas ela não é positiva. Não, no primeiro momento, em relação aos indígenas, é isso, né? No segundo momento, em relação à diáspora africana, é para embranquecer mesmo, né? Aquela política de embranquecimento, né? Etc e tal. Então, ela tá nesse contexto de violência nas duas histórias, né? É violento, né? E ela vai produzir essa mestiçagem que a gente tem hoje como positivo, mas a miscigenação, ela vai produzir uma série de marcadores genéricos que na verdade servem para hierarquizar as camadas sociais, né? Tem uma historiadora que pesquisou aqui o Vale do Paraíba, ali de Valença, a Hebe Matos, que vai falar o status social da cor. A gente vê isso. O racismo brasileiro, ele é de acordo com o tom da sua pele. Quanto mais retinto, mais violento, né? Ele é assim. É a gente que nega, mas ele é assim. Então, essa hierarquia da cor é o resultado ali desse processo de miscigenação que vai produzir os marcadores genéricos, né? O índio, o indígena, né? O índio que está no documento colonial, o indígena, que é o que a gente está utilizando hoje, contemporaneamente, ele some do documento. E aí, por uma questão muito simples e contemporânea: o direito à terra, né? O indígena deixou de ser registrado, narrado, descrito como indígena para se chamar caboclo. Caboclo é um marcador genérico utilizado nos recenseamentos, dado aquele indígena que saiu do mato e se catequizou. Ele não teve nem casamentos interraciais, não. Ele é indígena. Indígena, filho de indígena que se catequizou, ou o indígena mestiço. Esse é o caboclo, tá? Nos documentos, nas narrativas, etc. Mas não era só caboclo. O cabra, tem uma galera do Nordeste aqui, muito comum no Nordeste, é um marcador genérico, uma descrição genérica atribuída aos indígenas, porque muitos povos indígenas têm o costume de mascar folhas. Não, os peruanos mascam a coca. Inclusive, eles produziam o nauim, que é uma bebida à base do milho, que é fermentada através da saliva das mulheres, né? E tantas outras costumes de mascar. A gente aqui masca vários matinhos, né, que a gente ali. E aí os colonizadores falavam que os indígenas ruminavam como cabras. Os cabras, esse marcador genérico, também é atribuído a mestiços de pretos indígenas em algumas localidades. Então, em Minas Gerais tem muito marcador genérico. E também aquele negro escravizado que desempenhava atividades inferiores dentro, né? Tem até dentro da escravização tem isso. Então, como os tigres, os negros tigres no Rio de Janeiro, que carregavam os dejetos. Então, em alguns lugares, esses negros não eram chamados de tigres, eram chamados de cabras. Então, são os nossos marcadores. E um que eu estou me aprofundando, que é o matuto e o caipira. O matuto é modo de vida do mato. Quem tem o modo de vida do mato? O matuto. Quem é o matuto? O indígena. E aí, eu tive como base um relato, um estudo do Darcy Ribeiro, esse patrimônio que a gente tinha,
que se foi, o Darcy Ribeiro estudou uns açorianos portugueses que foram despejados em Santa Catarina, abandonados lá. Ó. Se vira aí, faz uma colonização aí. Aí depois foi uma visita pastoral lá em Santa Catarina para ver como que estava aquela rapaziada, se eles estavam vivos. Né? E aí o pastor, o Monsenhor, descreve, né? Eles estão vivendo como os indígenas, feito matutos, né? Ao modo de vida dos indígenas, né? Então eles só conseguiram, inclusive que até os artesanatos das coisas que os açorianos e os portugueses estavam fazendo eram indígenas. Eles conseguiram sobreviver graças a essa relação que eles estabeleceram com os originais. E os caipiras, que é um marcador genético muito da nossa região do Vale do Paraíba, mais forte no Vale do Paraíba paulista, que aí a gente tem até um relato dos Aluá em 1860 que vai falar dos caipiras. Quando ele descreve um caipira, ele não descreve um colono branco, ele descreve um indígena, né? Inclusive na relação do trabalho, né? Ele não trabalha, lida, adora pesca, adora, né? Tem a cor do sol ardente, né? E aí até eu quero me aprofundar na categoria pardo, que é uma categoria um pouco mais complexa, né? Porque tem aí questão negra, questão indígena envolvida, né? A nossa documento de nascimento, que dizem que quando o Brasil nasceu foi o caminho que nos registrou, né, para eles, está lá. Os indígenas são descritos como pardos. E ela começa aqui falando dos pretos da terra, né? Que também John Monteiro vai estudar em São Paulo, os pretos da terra e os pretos de Guiné, né? Que tem essa diferenciação. Então, esses marcadores genéricos era importante que eu entendesse, porque eles que estão nos documentos. Eu tive um papo com a minha sogra, que é aqui de Bocaina, de Minas, da Mantiqueira, e eu sempre pergunto, eu falo com o Chiquito, a gente sempre troca ideia, e eu pergunto, lá em Bocaina tinha indígena? Não, nunca vi um. Imagina! Tinha bastante caboclo, indígena não. E por que isso, gente? Porque o indígena brasileiro, desde os documentos mais antigos da colônia, tem o direito à terra. Tem o direito à terra nos primeiros documentos joaninos, tem direito à terra nos documentos filipinos, tem direito à terra no Diretório Pombalino. Sempre teve direito à terra. Mas o caboclo não. Então o que eu faço? Eu roubo essa identidade dele e nego o direito. Esse é o processo. Esse é o processo que a gente vê hoje no debate do marco temporal. Eles estão misturados. São indígenas. A gente ouve. Eu tenho pares meus, historiadores, que falam, você é um puri emérito. Emérito é quem não é. Né? Emérito para mim é todo aquele. Presidente emérito é presidente? Emérito para mim é a rainha da Inglaterra. É emérito. Né? Então, puri emérito, tem esse deboche. A gente tem que. Nós passamos por esse processo e ainda temos que provar que somos, né? Até eu faço uma brincadeira bacana, porque eu trabalho no arquivo histórico, coordeno o arquivo histórico aqui, aí vem um monte de branco, eu quero ver os livros de enterramento aí, para ver um antepassado meu português, para eu conseguir uma dupla nacionalidade, cidadania, né? E aí o cara, ou um italiano, ou porque a gente tem uma colônia italiana aqui, né? Ou um espanhol, ou um finlandês, né? O cara nunca viveu lá, o cara não domina a língua fluentemente também, porque ninguém domina, quem não mora, é diferente. A gente aprendeu uma língua aqui nos cursinhos, é muito diferente de falar nativamente, né? Língua oficial ainda. E o cara não tem a cultura de lá, ele quer a cidadania lá. O que é cidadania? Identidade. Né? Aí, eu, ou Chiquito, que nascemos aqui, que vivemos aqui, que queremos ser o que muitos não querem ser, porque ser indígena e preto no Brasil, você recebe um combo, igual a promoção do McDonald's, batata, refrigerante, não sei o que, você recebe um combo de violência, um pacote de violência, e a gente, por isso que muitos não querem ser, não se declaram, não dão entrevistas, e a gente tem que entender essa dor também, né? A gente não pode julgar, nunca ficar no lugar do julgador, pelo amor de Deus, é um lugar muito próprio, né? Porque só quem vive aquilo que sabe o que é viver, é aquilo,
E aí eu não posso reivindicar minha identidade indígena, que eu sei de onde eu vim. E a gente só não fala a nossa língua fluentemente, tem até um processo de retomada linguística rolando, porque nos foi negado. A gente só não sabia da nossa cosmovisão porque nos foi negado. Então tem essa parada, que até o direito é todo branco. Ele é todo branco sempre. Mas detalhe, né? Eu mesmo, eu sou, como é que eu sou? Eu nasci parda. Que eu, né? Olha o ditado, né? Racista, né? Filho de urubu é branco. Eu sou registrada como branca. E no registro não tem nem cor, sabia? É um traço. Eu sou branca. Meu Deus do céu. No meu registro é um traço, cara. Assim, eu fiquei bolado, então é um traço. Sei. Eu sou um risco. Tem que ver a cor da caneta. Mas assim, então eu precisava entender esses marcadores genéricos. Sou preto. E os marcadores genéricos, eles são o mais dor que nos causa, e a gente pode falar disso depois, eu acho, né? Ele vai trazer depois potência, porque eu pego isso, o cabra que é esse marcador genérico, né? Porque o colonizador sempre quis coisificar a gente, né? Ele tirar a nossa humanidade. Isso foi um processo com os pretos e os indígenas também eram registrados nos inventários como peça de administração, tanto indígenas como negros, peça de administração. Então, tirar a humanidade nossa sempre foi uma estratégia também, né? E o cabra, o que você vê, né? Você vê no Nordeste. Porque o Nordeste, e o grande barato, a gente estava conversando aqui quando chegou Jorge Brito, Chiquito, chegou Ciba, né? E a gente fala assim, o pessoal do movimento Puri, muito deles são artistas, né? A gente está vendo aqui uma galera de Maracatu, né? É porque se a gente não ir para esse lugar de luta, que é a cultura e a arte, né? É o lugar que a gente vai, né? Que vai dar potência a toda essa violência que sobrou para virar força de luta, né? E o nordestino, ele pegou esse cabra, né? Rumina como cabra, e ele vai lá e fala, não, eu sou cabra, mas eu sou da peste, sou cabra macho, sou cabra forte, né? Todo sertanejo é forte. Então, essa capacidade que a gente tem, e talvez seja o nosso maior patrimônio, de transformar todo esse processo violento que sofremos. Eu não posso falar aqui de racismo, porque eu nunca sofri racismo, gente, porque, como eu falei, o racismo ele está a ver com o seu tom de pele. Quanto mais retinto, mais violento. Eu nunca sofri racismo, já vi meus amigos sofrendo, né? Mas eu não posso falar o que é sofrer racismo, porque eu nunca sofri. Eu me indigno, como já me indignei, em ver um amigo meu sendo discriminado pela cor da pele, né? Mas eu não posso dizer, não estou nesse lugar. É difícil. Eu posso desenvolver empatia e tentar me colocar nesse lugar para me posicionar. Mas assim, a gente pega essa violência toda e transforma numa coisa forte, que é o maracatu, né? Que é o samba, né? A congada, que é tudo isso. Se você for pegar a história de como nasceu esses processos, a gente vai depois, eu vou passar para a Fernanda para a gente. É tudo violento, é tudo reinvenção. O tempo todo a gente se reinventando. Através de proibições, né? De proibição vai se reinventando. A gente todo mundo assim. Eu vou passar aqui porque senão eu monopolizo, eu sou historiador, né? Receber a história de Pindorama e dizer, tem um rolê que a gente pode acreditar nessa face, nesse marcador, que a gente é preto, é branco e tal, ou a gente pode fazer o esforço que Ciba falou, e gente, a gente é bicho, velho, a gente é natureza, a gente é outra coisa, para além dessas coisas também que estão dizendo que a gente é o tempo todo, né? Então, eu acho que falar de miscigenação, infelizmente, tem um processo assim, histórico, né? Muito contundente, né? Complexo, né? Porque falar de colonização também, como alguns teóricos falam, é falar da colonialidade, de um processo. A colonização ela aconteceu no seu momento histórico, físico, mas ela se repercute ainda de forma simbólica, né? Quando a gente vê, sei lá, nas estruturas de poder do Estado, o racismo ali você não vê mulher, você não vê preto, pá. Quando tem alguns lugares que são bastante também ardilosos, né?
ardilosos e como isso também vai estruturando esse racismo, assim, né? Então, a miscigenação é um processo, né? O mestre não tinha falado sobre a eugenia, né? A eugenia foi um processo muito violento, velho. Muito violento, assim, né? Até os anos 50, o Brasil viveu com esse repertório da democracia racial, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, eu lembro que a gente estava conversando durante a Segunda Guerra Mundial, os fatores quase todos foram étnicos. A Alemanha invadiu não sei quem, porque era não sei quem, semitas, não sei o quê. E esse mesmo bagulho está acontecendo ainda. Mãe periférica, e trazer essas palavras com muita potência, com muita força, e isso dentro do maracatu. Então, qual seria a nossa conversa, né, conforme as nossas lideranças, conforme os mestres, as mestras, como seriam, e conforme a nação, porque tem uma nação aqui por trás da gente, tem uma multidão, tem uma legião. Então, qual seriam as estratégias políticas, sociais, históricas, acadêmicas, porque eles viram uma academia, produzir ciência não é nada fácil. Eles roubam a nossa mente, e se a gente não se nutrir naquela academia, meu amor, né, a gente também fica doente da mente, né? Então o maracatu, para nós, é uma ferramenta muito importante, inclusive para a saúde mental, né? Para a saúde corporal, saúde física, a gente tem a nossa referência enquanto psicóloga, mas ela é mais além do que isso. Porque a psicologia, ele vem para fechar uma categoria, mas a gente sabe que dentro dessa realidade existem várias ciências que dialogam com várias ciências, inclusive a nossa ciência, enquanto Jurema Sagrado, né? Então, para não me estender muito, eu estou aqui percebendo essa necessidade de falar sobre isso, né? Porque são experiências diferentes, vivências diferentes, que é preciso ser potencialidade, é preciso ser refletido de uma maneira pessoal, de uma maneira coletiva, é preciso arrumar estratégia para dentro até de uma questão educativa, a gente está dentro de uma escola pública. Olha a estrutura da escola, já viram? Será que isso influencia no processo, né, das nossas irmandades, dos nossos parentes que estão dentro, né, inserido no maracatu? Será que isso daí também não influencia a qualidade do ensino? Influencia, viu? E bastante, sabe? Então é a qualidade do ensino, é a qualidade de moradia, porque quando a gente vai fazer um ensaio, né, e é em período de chuva, exemplo, na cidade de Camaragibe, ninguém vai. Porque a gente sabe que vai rolar desastre ambiental, a gente sabe que vai rolar enchente. A gente, na experiência que a gente teve com o irmão, né, ele tem uma referência importantíssima que é sobre a violência. Que às vezes a comunidade não se encontra em ensaios, né, às vezes são impedidos por conta da violência que existe, né? E nas periferias, que a gente sabe que não é culpa nossa não, viu? É culpa do sistema, né? É culpa do processo colonial que está impregnado da gente desde o período da sua construção, inclusive legislativa. E tá no maracatu é um processo legislativo também, é um ato político, é um ato de direito, que cultura também é direito, informação também é direito, e a cultura, e o maracatu, ele promove, ele garante tudo isso, inclusive com códigos, se a gente for basear na questão legislativa, né? Então, muito obrigada pelas experiências trocadas, muito obrigada também pela oportunidade, muito obrigada pela espiritualidade, por ter realmente me orientado a estar nessa nação, representando aí minha ancestralidade até antiga, que é a minha retomada pelo meu sentir também, sabe? Né? O que seria esse encontro pessoal, né? Dentro dessa realidade que estamos. Então, gratidão aí, valeu. Gente, rapidinho. Só para botar um nome aqui, né? não foi não, peraí. Só um pouquinho. Não, essa aqui, enquanto tá lá arrumando, só para que o pessoal... Testa aí. Não vai não, galera. Ficou igual ontem. Tá igual no samba. Oi. Não, é outro. Então tá lá. Só para contextualizar aqui, quando eu estava dando exemplo, né, quando o Jânio estava falando que eu pedi o exemplo, foi muito rápido, senão a gente vai reproduzir uma coisa que eu não disse, né? Quando eu falo de Garaçu, das baianas, né, quando eu falo que não pergunto a elas o que elas acham, elas falam para mim, pô, Lu, da hora você tocar bem bonito, mas eu não tenho vontade, eu gosto de dançar. Não preciso falar mais nada. E para essa questão
que quando o Jamilson traz da negociação, o mestre Gilmar negocia com as pessoas, porque ele vem para o Sudeste, ele vai para a Europa e ele dá oficina para a mulher, sim. Então, não é... Aí tem gente que fala que, mas ele vai, ele dá oficina para a mulher e mulher não pode tocar no batuque dele. Mas é fundamento. E aí, para negociar, ele cria uma láfia. Ele não, né? O menino lá de Olinda cria uma láfia, né? Edson, Racha, mais um menino lá, Paulinho, né? Dei essa ideia a Gilmar, ele apoia e ele fala, uma láfia toca tudinho. O que não pode tocar na minha nação, pode tocar aqui. Inclusive, quando tem a festa, lá quando acaba a festa, o carnaval, ele fala para a Lácia ir tocar, né, a nação tá lá, é que o Alácia vai tocar, né? Toca aí uma língua do carnaval, né? Então é a oportunidade dessa negociação para ter essa relação com as pessoas. Ele pensou assim? Não, ele pensou da forma dele, com a mesma, essa estratégia pensada da forma dele. Isso é uma leitura nossa, de fora. Mas dentro da mente dele, da cachola dele, ele justifica isso. E, espiralizando aqui para finalizar, quando, né, ele traz a questão, né, pegou bem forte da eugenia, né, tem um jovem, né, a Luiz Marinho, ele está na Bélgica fazendo doutorado, e ele fala sobre estudos, né, de mapeamento, essa cartografia, né, estudos cartográficos de como que é colonial, né, da forma como é demarcado as coisas. Só um exemplo simples atual, em São Paulo, Cracolândia. Todo dia vocês vão ver aqui no jornal, a Cracolândia mudaram de lugar porque está desvalorizando o centro, aí spray de água, né, spray de pimenta, tira todo mundo, muda todo mundo. E isso é estratégia perversa para desvalorizar uma parte do centro, para valorizar outra, e esses êxodos dentro do centro de São Paulo, da região expandida, né, é proposital. É estratégico mesmo, né? Dentro dos estudos que a Luísa traz, ele vai quebrada também, né? E ele traz esses estudos, né, dentro dos estudos. Então, como que é perverso? É uma cartografia feita, pensada pela prefeitura da cidade de São Paulo, com essas mentes, né, dos engenheiros lá. Então, de pensar, existe essa cartografia do SUS, quando demarca aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Aonde tem gente mais pobre, aonde a galera está morrendo de Covid, não é essa a leitura que passa no jornal, a leitura não é essa. Quer dizer o quê? Que onde tem gente preta, pobre, está morrendo de Covid. Não é isso, porque na zona leste de São Paulo é muito grande a periferia, mas ela já está muito vertical já, prédios, enfim. Né? Mas a galera continua lá. Então, só para fechar, para poder... Né, para a Chiquita poder também, tem uma cabaça ali que estão vendo, que está querendo falar dela, né? Estou esperando falar uma falinha aqui. É só para a gente entender o quanto que tem de mecanismos, né? Que eugenizam, né? Que limpa, que nos apagam, que nos oprime. Né? E ninguém fala isso na escola. Geografia na escola é simplesmente estudo de solo. Né? Não, existe cartografia, existe aí estudos de performance. Performance não é só na dança, não é só no teatro, é também quando você fala do mapa mundi e que o centro é a Europa. Do centro faz o resto. Então é proposital mesmo, para a gente na nossa mente entender que nós somos pequenos, que nós somos nada. É isso. Bom, gente, eu estou muito satisfeita com tudo que foi dito, assim, a gente sempre avança mais do que o esperado. Cada contribuição é muito valiosa para a discussão. A gente também tem a vontade e necessidade de tocar ainda hoje, de sair, de cumprir nosso cortejo. Se vocês quiserem, agora vamos abrir, né? Devem ter considerações finais, mas a gente vai abrir para discussão e tentar finalizar para voltar a tempo. As pessoas pediram para a gente adiantar o cortejo, né? Foi muito valioso tudo que foi dito. Eu espero que vocês levem de coração para a vida de vocês. Uma mente expandida não volta mais para o seu lugar original, né? Só lembrar também que a gente
vai, quem comprou, quem não comprou, a gente vai fazer o sorteio da rifa agora, fechando a mesa. Tanta coisa bonita foi compartilhada aqui, minha gente. Olha, eu fico arrepiado. É muita coisa bonita, é muito conhecimento. E a gente falou aqui, por exemplo, de língua indígena, saiu Ita, né? As palavras que começam com Ita, Itatiaia, lá em Resende tem um bairro que chama Itapuca. Tudo que é Ita é do Tupi-Guarani, né? Não é Puri. Observem que até isso roubaram de nós que somos originários daqui. Não é o Puri que deu nomenclatura às cidades que tem aqui em Resende, como Itatiaia, por exemplo, nem aos bairros, como Itapuca. Não tem nenhum bairro em Resende, localidade, até onde eu sei, que tenha saído da língua Puri. E existe a palavra pedra em Puri, que chama Croá. Croá. Então, por exemplo, meu sobrenome é Rocha, é Croá. Croá, seria Croá, né? Rocha vem aí do português. Não sei se é. Mas não é a parte que eu estudo da minha família, né? Eu estudo muito mais realmente a parte indígena, que é com que eu mais me identifico. Como eu disse a vocês, éramos 10 irmãos, só eu sou auto-identificado como indígena, os outros não querem ou não ligam para essa realidade, né? E eu respeito, né? Eu mesmo demorei tanto esse caminho de volta começar a fazer esse caminho, que entendo que cada qual tem o seu caminho de volta para fazer e cada qual tem o seu horário, não é mesmo, minha filha? E a Ciba que está lá. Para finalizar minha fala, que eu também gosto de falar pouco, tá? Muito pouco. Mas eu vou condensar essa minha fala, porque onde quer que eu vá, que eu tenho o microfone na mão ou tenha a fala, eu gosto muito de falar da questão do ser pardo, tá? Que a gente está aqui, a mestiçagem, a miscigenação, a gente cai no que foi estabelecido, que era pardo, né? Ser pardo no Brasil era não ser nada. Essa que é a questão. Eu detesto a palavra pardo, nunca gostei. Felizmente, pelo bem ou pelo mal, eu sou registrado com branco. Podia ser preto, que eu ia ficar mais feliz do que ser pardo. Eles inventaram a questão de ser pardo para tomar terra, como o Tramezinho falou que hoje de Paula. Ser pardo não tem direito à terra, ser caboclo não tem direito à terra. Em fumaça, quando o Anjo de Paulo fala que em caboclo, acaboclaram a população, como fumaça é zona rural, a palavra caboclo lá, eles transformaram em caboclo, sem o L, caboclo. E ser caboclo qualquer pessoa pode ser cabocla. Você pode ser cabocla, ela pode ser cabocla, o outro pode ser caboclo, não define nada, é só uma gíria, tá? É uma coisa mais de intimidade. Ou quando eu vou falar com... Quando eu falo com o Anjo, eu falo, ô caboclo, como é que você está? Ô caboclo, como você está? Oi amigo, como você está? É só uma gíria. Na roça, na região de fumaça, tá? Vamos entender isso. Mas o caboclo, ele realmente surgiu da necessidade de dar um nome aos filhos de brancos com indígenas. O caboclo vem daí. Assim como o Anjo está falando matuto, né? Tem outros termos, o cabro, como ele falou também. Mas lá em fumaça surgiu um termo para definir que é muito interessante. Eu gosto de partilhar isso, porque eu pesquisando 20 anos, eu fui descobrir isso assim, não tem muito tempo, que caiu a ficha. Porque eu ouvi o termo, sempre ouvia, mas cair a ficha do que era exatamente, demorou para entender isso. Por isso que eu gosto de falar com relação aqui às, como chama isso? Cuia, né? É uma cuia, no caso essa aqui feita de coco. Vamos ver essa, se ela passa. Esses últimos que a gente faz. Kenga. Na verdade tem. Kenga com K? Com K ou com T? Com C, com Q.
Quenga, é no Quengo, né? Quengo. E aqui é Coité. Coité. Então, é isso. A definição que eu trago, gente, que eu tenho, é que o coco fechado, ele é um coco, concorda? Eu cortei ao meio, ele vira 2 cuias. O coité, a fruta, né? Isso é o fruto da árvore coité, então é um coité. Ele fechado também é um coité. Eu corto ele ao meio, tenho 2 cuias. Isso aqui todo mundo conhece também. Cabaça. É a cabaça, né? A cabaça fechada é cabaça. Eu corto ela ao meio, eu tenho 2 cuias, tá? Isso para exemplificar também que tem a questão de cor. Observa a cor da de coco, ela é mais pretinha. Observa essas outras cores. E eu vejo que tem muitos instrumentos aqui. Um pouquinho mais, por favor, é isso. Tem muitos instrumentos aqui feitos com cabaça e a cabaça está mais amarelada ainda. Então, ali em Fumaça, na região de Fumaça, pessoas que nasceram em Fumaça, ou têm familiares enraizados em Fumaça, levaram esse conhecimento para outros lugares também, como tem uma moça em São Bento do Abade, que é São Paulo, que a família dela sabe toda disso, que é a cor de cuia. As pessoas começaram a falar que as pessoas ali eram cor de cuia. É novidade para a maioria aqui, mas nem para todos. Mas que cor de cuia é essa? Olha, cuias. Isso define o que exatamente? E é uma coisa que não definia nada, mas se eu quisesse me referir. A Luciana, eu falo a Luciana é cor de cuia. Quero me referir ao Ângelo Tramezino aqui. O Ângelo é cor de cuia. A Simba Puri é cor de cuia e a Iris também. Isso era uma coisa muito corriqueira quando eu ia entrevistar os idosos, especialmente os idosos na região de Fumaça. E eu ficava muito bolado com essa situação, mas que cor que é essa que todo mundo tem, não é a mesma cor de pele. E aí com isso, chegou uma hora que deu aquele insight, né, gente? Fala palavras importantes também, daquele... Cara, eles estão falando de um lugar social. Porque o que eu entendi é que quando falavam disso, eles estavam querendo se referir que a pessoa tinha ascendência indígena. Então não falava que era puri, não falava que era índio, falava cor de cuia. Porque a cor de cuia era uma expressão autoexcludente. Então era eu que falava do Williams, né? Era eu que falava de mim, era eu que falava da Lua, a Lua que falava da Ciba. Olha, nós somos, nós somos, agora somos. Antes nós nunca éramos os cor de cuia. Era ele é cor de cuia, ele dizia eu sou cor de cuia, eu digo ela é cor de cuia, ela diz que a Ciba é cor de cuia. Percebe que tinha uma exclusão nisso? Ninguém queria ser cor de cuia. Por que ser cor de cuia era bom? Não era bom. Ser cor de cuia, a pessoa tinha passado por muito preconceito na vida, por todo tipo de violência. As mulheres eram estupradas, as terras eram roubadas, os maridos eram assassinados, os filhos muitas das vezes assassinados, para que fazendeiros, para que os novos donos da terra tivessem a terra e tivessem uma mulher fértil para gerar filhos para eles também. Isso era ser cor de cuia. Então era bom? Isso era horrível, isso trazia uma memória sempre muito negativa para a pessoa. E o Davidson falou uma coisa ali que eu gostei de ouvir. Todos falaram coisas maravilhosas aqui que eu levo comigo, né? Mas ele falou um negócio de Chiquinho e de Chicão, falando de um diminutivo e de um aumentativo. Davidson, vou falar para você, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Já conhecia essa? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Então não me venham essa que eu sou indígena porque eu não quero ser preto, eu não quero ser preto, quero ser indígena. Gente, nós estamos todos dentro da mesma cuia, todos. Então, o que é ruim para uma pessoa, especialmente vinda das camadas sociais que já foram tão exploradas, que já foram tão martirizadas, vamos pensar assim, no sofrimento,
O pau que dá num dá no outro. A gente precisa entender isso para a gente ter essa conexão uns com os outros e lutar pelo bem-estar de geral, de todo mundo, né? A partir do momento que eu entendo que não é só eu, que somos nós, e isso importa, e que a gente vive num planeta, né, na Terra, que a gente precisa dela, ela não precisa de nós, os seres humanos, né? Aí o Krenak falou outro dia sobre isso, eu achei maravilhoso. Gente, que reflexão mais profunda. Se acabar com todo ser humano da face da Terra, a Terra sobrevive. Acaba com a Terra, sobra quem? Não sobra nada. Então essa casa é a nossa casa comum, né? A gente tem que estar assim evocando a nossa identidade, nossos deuses, todas as pessoas, mas nós também, pessoalmente, particularmente, temos que fazer a nossa parte de preservação do nosso lugar, né? Falei na abertura sobre Tecuaraçu. A Tecuaraçu tem bem disso aí, de que a gente precisa preservar o lugar que a gente vive, preservar as boas relações com as pessoas, preservar e querer o melhor para ele, o que for melhor para mim, tá bom? E só pensar, eu quero fazer com vocês, então eu falei para vocês da variedade das cores de cuia, para vocês entenderem que eles não estavam se referindo à cor de pele, mas a um lugar social. Então as pessoas que tinham ascendência indígena, e especialmente puri, se reconheciam dessa maneira, que eram cor de cuia. E eu, como eu fui tardiamente entender que sou puri, né, tem 2 anos por aí, 1 ano, 2 anos, então a partir disso eu quis ser cor de cuia e mudar esse sentido. Bom, antes isso era ruim, era violento, era negativo. Agora não. Agora eu assumo também as dores do meu povo e quero que seja diferente, porque tem eu para lutar. Tem a indígena que está na praça, que está com a mão do jeito, né, gente? Que a Anhamburi está com a mão assim, segurando o bebê no colo dela, aquela mão dela que significa o quê? Isso que fizeram com os nossos ancestrais, ela representa essa ancestralidade, a própria Anhamburi. Não acontecerá com meu filho. Então isso, amor, para dar um basta, chega disso, chega de violência, tá? E aí nasce o cor de cuia com orgulho. É eu assumir tudo que possa vir de bom e de ruim também. E não renegar mais o passado. Se eu sou o que sou, se nós somos o que somos, os nossos ancestrais sofreram muito por isso. A gente não vai nunca sentir a dor deles, mas a gente pode experimentar, dizer que nós somos fruto da dor também. E isso nos modificou para o bem e para o mal. E graças a Deus, de modo geral, para o bem, né? A gente pode agora defender essas causas, defender nossos irmãos, né? Com muito mais coragem, com muito mais fé, tá? Eu vou fazer aqui a dinâmica com vocês. Eu criei isso para brincar com as crianças, mas os adultos gostam também, tá? Essa é a cor de cuia. A cor de cuia, deixa eu explicar mais uma vez isso. Tá, só mais uma coisinha. É só mais uma coisinha que surgiu. Como que eu pensei nisso aqui? Eu gosto de dividir também as pessoas como fazer, se alguém quiser. Tá? Eu penso que só eu inventei isso. Minha mãe, quando eu era criança, lavava arroz. Quem é da roça sabe disso. Aquele arroz que é tocado no pilão, ele vem com pedras também, né? E às vezes com casca. Então as mulheres, para lavar o arroz, usavam 2 cuias. Iam passando o arroz e a água, arroz e água, de uma cuia a outra cuia, até que aquele arroz ficasse só o arroz numa das cuias, sem sujeira, sem pedra, e era isso que era feito, né? O que eu, criança, eu era muito observador, e até hoje estou. Eu também sou um pouco historiador, só não consegui terminar a formação acadêmica. Mas eu sempre fui muito observador, e eu observava que a minha mãe, quando molhava, a cuia sempre estava uma cor assim, meio seca, meio estranha. Ela pendurava na janela da nossa casa, tinha um preguinho que era pendurado, as 2 cuias. Toda vez que ela lavava a cuia ficava uma cor diferente. Então, quando foi falado muito esse negócio da cor da cuia, eu ficava pensando, e agora? É da cuia seca ou da cuia molhada? Né? Era outra questão para eu entender a cor. Eu entendi que era lugar social, né? E a gente estava falando de pessoas com ascendência indígena. E aí eu tive a ideia
eu falei, pronto, tá aí, a cor de cuia, já todas as cores podem ser cor de cuia, o branco, o preto, o claro, o vermelho e o azul. Então, eu posso brincar com isso, com a cor de cuia também. E aí eu uso água para dizer isso aqui, olha. Olha que a cor de cuia me dá. Olha. Eu vou molhando a cuia. Legal, né? E a cuia vai me dar as duas coisas. Olha. O que é a cuia molhada? Olha a cor da cuia molhada. É o que eu achava que era a cor de cuia. E é isso a coisa que cuia, gente. Então, antes de mais nada, ela é também motivo de orgulho. Eles não teriam mais vítimas, né? E assim foi, nesse conflito, quem levou a pior, naturalmente, foram os indígenas, porque o colonizador chega aqui armado, ele chega com trabuco. Como que um indígena que está habituado a lutar com outros indígenas, e era uma luta completamente diferente, o indígena jamais faria uma guerra para exterminar o outro povo. Isso ali era um exercício, né, de vida mesmo. Eles guerreavam entre si, mas chegava uma hora que alguém perdia e aquela pessoa ia se rearranjar de outra maneira. E o vencedor, ele, embora sendo vencedor daquele conflito, ele não achava que ele tinha algum mérito nisso. Não tinha essa coisa do mérito, né? Aquilo ali era uma coisa meio que corriqueira, né? Igual a gente briga em família às vezes, depois volta a se falar, a gente briga com um amigo, a gente gosta muito, depois volta a se falar novamente. Era mais ou menos desse estilo de vida. Isso entre indígenas. Agora pensa, quando a gente traz o elemento colonizador para essa região, já não era mais a mesma coisa. O elemento colonizador, ele chega, ele briga e ele não aceita levar a desvantagem, né? Ele sempre quer ter a vantagem, já tinha isso em armas, que traz arma de fogo. E chega um grupo de indígenas que foram sendo exterminados, assassinados dessa maneira, com a guerra justa, que o Ângelo vai falar também disso. E esse grupo vencido quis ficar na terra. Para ficar na terra, aceitaram ser aldeados. E foram aldeados, então, em Vila da Fumaça, que foi trocando o nome com o passar dos anos, mas começou realmente como aldeamento São Luís Beltrão, em 1788. Tá? E de lá para cá aconteceram muitas coisas, eu não vou alongar muito agora. Falei já que eu sou o Francisco, mas fui Chico há muito tempo. Eu atendo por Chico, Chiquinho, Francisco, Chiquinho e Donizete. É assim, cada lugar que eu vou, as pessoas me conhecem de uma maneira diferente. Eu respeito que as pessoas me vejam e tenho esse contato que é diferente. Um colega de quartel, por acaso estou com a minha caneca aqui, nós fizemos 40 anos de quartel, essa comemoração fizeram caneca. Eles me conhecem por Donizete, e eu parei de sou Donizete. E sou o Chiquinho da minha família, sou o Chiquinho da gente desconhecido, isso me incomoda mais ainda. Então, para pessoas assim que querem se aproximar de mim, com respeito, me chamam de Francisco, mas pode me chamar também de Chiquinho, se for respeitoso. Eu nasci em Fumaça, cresci lá, dentro da Igreja Católica também. Minha família é uma família de gente muito simples, eu sou o 6º filho de 10. Esse ano que nós perdemos um dos irmãos, que era mais novo que eu, 2 anos, mas até então, esse ano, éramos 10 filhos. Meus pais continuam vivos, meu pai completou 93 anos essa semana, minha mãe tem 89, e a história familiar foi negada a todos nós. Eu, para descobrir qualquer coisa, enquanto o Ângelo se afirmava há bem tempo atrás, né, eu não. A nossa história foi negada. Eu é que tive que vasculhar os baús das outras famílias para entender a minha família.
E com isso eu descobri só em 2023 a minha etnia. Olha que louco, né? Eu sabia da etnia das outras pessoas, eu sabia de onde tinham saído, a origem das famílias, porque eu fazia essas pesquisas em cartórios, eu fazia entrevistas desde 2004, 2005, com os idosos antes que eles falecessem, porque eu queria entender aquela comunidade, como que ele surgiu, quem eram aquelas pessoas que viviam ali na terra, né? E com isso eu fui conhecendo as outras famílias muito melhor que a minha, até que chegou uma hora que alguém falou, não, a sua avó era minha prima. Eu falei, peraí, mas você falou que é indígena? Sim, minha família é indígena. Ué, minha avó era tua prima? Então minha avó também era indígena? Sim, tua avó era indígena. Olha, assim, desse jeito que eu fui descobrir. E aí, em 2022 ou 2023, eu conversei com uma prima da minha mãe, de primeiro grau, que mora em Resende, e a gente não tinha contato, porque tem muito disso nas famílias também. A pessoa que mora mais longe, ela perde aquele vínculo familiar, aquela amizade com a família de origem. Às vezes, em muitos casos, ela tem uma condição de vida melhor, já não quer se misturar, tem isso também, acho que toda família deve ter. Nem penso que é o caso, mas por alguma razão, lá atrás, de brigas familiares, acabaram ficando distanciados uns dos outros. E essa prima da minha mãe, eu fui visitar, e não, essas pessoas eu tenho que conversar antes que elas morram, porque se morrer não serve mais. Eu vou saber por terceiros aquilo que elas pensavam e falavam. E aí, quando eu fui conversar com ela falou com o maior alegria do mundo, ela falou, meu pai falava que a gente era indígena, e era indígena puri. Ela já veio tudo de uma vez, não precisou me perguntar qual é etnia, indígena puri. Aí matou a charada, em 2022, 2023. Então, só a partir daí é que eu tive condições de dizer, eu sou indígena puri também. Tá? Obrigado. Você também é uma pessoa política, né? Você candidatou no último ano. Você quer contar um pouquinho para nós? Você começou agora, você já tem uma trajetória na política? Eu gosto de falar que eu sou político, prefiro falar que eu sou um pouco politizado, nem sou completamente, sou um pouco. A gente que é ativista, a gente tem muito essa inquietação dentro de nós de querer ver um mundo melhor. Essa é uma utopia que a gente estava com até ontem. A gente quer ver um mundo melhor, estava com a Cita também, e a gente acaba se doando mais do que deveria até, né? Se a gente deixa, eu estar com vocês aqui, mas meu filho está em casa, se vira, faça um arroz, um feijão, uma mandioquinha frita, deixa alguma coisa, se vira aí que eu estou indo para lá. Então a gente quer ver um mundo melhor, para que a gente veja esse mundo melhor, a gente precisa conhecer pessoas e experiências diferentes da nossa. A nossa experiência não é única, né? Assim como a nossa verdade também não é única. Então existem muitas verdades para a gente conversar, para a gente entender, para a gente compreender, para a gente estudar. E assim a gente começa a ter o respeito pelo ser humano, que eu acho fundamental em qualquer relação, seja dentro do Maracatu, seja dentro da aldeia indígena, ou de um aldeamento, de uma comunidade quilombola. A partir desse momento de respeito de um ser olha o outro como humano, antes de mais nada, antes de cor de pele, eu tenho que saber que eu olho para vocês, eu branco os olhos de vocês é da mesma cor. Não consigo ver uma cor diferente nisso. E eu não consigo ver também a alma de cada um. Não tem cor, a nossa alma deve ser uma cor única. Penso que a pele ou ela é multicor também, né? Então, isso que eu faço desde sempre fiz, e muito antes ainda de ser candidato a vereador, já era político. E eu explico isso para as pessoas. Gente, a gente sai de casa, a gente está fazendo política, a gente está sentado aqui, estamos fazendo política, nós saímos da nossa cidade, viemos aprender um pouco de Maracatu, isso é política, né? Nós estamos fazendo política. E assim, nunca tive vontade de ser candidato a vereador ou a nada, nenhum cargo público, porque a maneira de fazer política minha é estar entre as pessoas, estar conversando, tentando orientar aquilo que eu posso, tentando enaltecer aquilo que há de bom dentro das pessoas, e todos nós temos. É o meu jeito de fazer política. E aí, no ano passado, eu fui convidado para
E eu falei, só entro se realmente eu for ser lançado como vereador. Aí eu entro. Eu não quero entrar no partido só por entrar, para encher linha de ninguém, né? E assim eu entrei no PSB no caso, porque eu me identifico com a esquerda, entrei no PSB. E quando a gente estava entrando na reta para ser candidatos para definir quem seriam os candidatos, para me dar a primeira razão. Eles quiseram me tirar. Eu falei, eu não saio. Vocês não me convidaram? Por que me convidaram para o partido? Ah, porque você tem perfil. Falei, tenho ou tinha? Peraí, vamos conversar. Eu tenho ou tinha o perfil do partido? Não, você não tem o perfil do partido. Vocês me convidaram. Eu não meti um pé na porta para eles estarem. Como vocês querem que eu abra a mão da minha candidatura? Eu não abro. Vocês não sabem aquilo que vocês vão comprar comigo. Se vocês quiserem tirar o partido, agora sou eu que quero saber. Então já começa por aí. Porque aquilo ali foi um convite, eu aceitei. Eu falei, se eu não brigar nem pela minha candidatura, nem pelas coisas que eu acredito, quem que vai fazer isso por mim? Quem que vai fazer isso por cada um de vocês? Somos nós que temos que defender a nossa casa, somos nós que temos que defender os nossos ideais, as nossas famílias, nossas comunidades, o Maracatu, somos nós. Né? E aí, eu tive só 70 votos, foi muito pouco, porque eu faço um trabalho bem legal, seja lá na comunidade de Mar, seja em Resende. Sou convidado a fazer exposições de vários objetos indígenas. É minha primeira e única. Minha primeira candidatura é única. Já serviu, muito provavelmente não vou querer ser mais. Porque 70 votos, gente, não anima. Não anima ninguém a pensar numa carreira política, né? Não tenho vontade de me candidatar mais, mas eu tinha que passar por essa prova de fogo. Porque muitas pessoas falam, você tem que ser. Você tem, né? Você é um líder, você é isso, você é aquilo, você é autodeclarado, você... Tá bom, gente, eu vou tentar ser, então, tentar ser. E foi bacana isso, foi um processo assim, que eu me dou a tudo que eu faço. Eu estou aqui com vocês 100% Chiquito, 100% Francisco. Eu distribuí lá porque eu fiz as lições de você tem que almoçar, tem que tomar seus remédios na hora e tchau, não sei que hora que volta. Assim mesmo. Está com 15 para 16 anos, já pode assumir responsabilidades. Então, quando eu estou aqui, eu estou 100% eu com vocês. Eu não tenho o pensamento do meu filho, nem na minha mãe, nem na minha avó, ninguém. Eu estou pleno aqui com vocês. Isso é ser político também. A gente está pleno onde a gente está. Porque a gente curte, né? A gente pode curtir uns aos outros dessa maneira, quando a gente está pleno. Agora, se eu tenho alguma preocupação na minha cabeça, aí já era. Só vou estar metade aqui. E foi importante eu ser candidato? A avaliação que eu faço é que sim. Por quê? Quantos puris já se candidataram aqui na cidade de Resende que dizem, eu sou puri? Eu não tenho história. Então, a partir do momento que entra o Chiquito Puri como candidato, que teve só 70 votos, teve um candidato Puri já em Resende. Já é história. Né? Os Puri de Resende, só para vocês terem ideia, nunca teve um encontro aqui em Resende. Até onde eu sei, pelo menos documentado, né? Teve? Não, tinha bem não. Desculpa. Não, ele falou, ele me corrigiu. Então não tinham tido, tá? Aí esse ano, dia 28 de abril, eu fiz um encontro lá que eu dei o nome de Retapaipá Puri Cordicuia. Para frente eu vou falar disso para vocês. Por quê? Por que era tão importante fazer esse encontro com todas as dificuldades que a gente sabe que tivemos? Teve 2 grupos de Maracatu aqui, inclusive, que a gente queria levar para o encontro, que era o grupo Águas do Xalá e o Pedra Sonora. Nós não conseguimos. A burocracia é tão grande, o sistema faz com que a gente vire chiquinhos. Entende o que eu falo quando me agride essa coisa do diminutivo? É o sistema que faz com que a gente vire chiquinhos da vida. Não querem ser Francisco, não querem chiquinhos. Né?
Então o sistema faz muito isso com a gente. Eles tentam podar a gente o máximo possível para que a gente não faça absolutamente nada, porque tem muita gente que ganha dinheiro, tem muita gente que está muito bem da maneira que estão as coisas. Mas será que é para todo mundo? Será que isso é inclusivo ou é exclusivo, se estar bem? A gente precisa começar a pensar um pouquinho nisso, tá? Então foi importante eu ser candidato só por causa disso. Teve já um primeiro por aí, que Deus abençoe, que comece a aparecer outros candidatos que também levem essa força indígena para os poderes públicos, né, para lugar de poder público. Tem isso aqui, eu gosto de dividir também as pessoas como fazer, se alguém quiser, tá? Eu penso que só eu inventei isso. Minha mãe, quando eu era criança, lavava arroz, quem ia da roça sabe disso. Aquele arroz que é socado no pilão, ele vem com pedras também, né? E às vezes com casca. Então as mulheres, para lavar o arroz, usavam 2 cuias. Iam passando o arroz e água, de uma cuia a outra cuia, até que aquele arroz ficasse só o arroz numa das cuias, sem sujeira, sem pedra, e era isso que era feito, né? O que eu, criança, eu era muito observador, e até hoje sou, eu também sou um pouco historiador, só consegui terminar a formação acadêmica, mas eu sempre fui muito observador, e eu observava que a minha mãe, quando molhava, a cuia sempre dava uma cor assim, meio seca, meio estranha, ela pendurava na janela da nossa casa, tinha um preguinho lá que era pendurado, as 2 cuias. Toda vez que ela lavava a cuia ficava uma cor diferente. Então, quando foi falado muito esse negócio da cor da cuia, eu ficava pensando, e agora? É da cuia seca ou da cuia molhada? Né? Era outra questão para eu entender a cor, até eu entender que era um lugar social, né? E a gente estava falando de pessoas com ascendência indígena. E aí eu tive a ideia de falei, pronto, tá aí a cor de cuia, já que não todas as cores podem ser cor de cuia, o branco, o preto, o claro, o vermelho, o azul. Então, eu posso brincar com isso, com a cor de cuia também. E aí eu uso água para dizer isso aqui, olha. Olha que a cor de cuia aqui tá. Olha. Ah, que lindo. Eu vou olhando a cuia. Legal, né? E a cuia vai me dar as 2 coisas, olha. Bem molhado, olha a coisa. Eu vou achar que é Eu já tinha visto, mas devia virar tudo.